Então, boa noite a todos. Que bom estarmos juntos, né? Nesta casa que sempre nos acolhe com tanto carinho, na certeza do amparo que estamos recebendo, e vamos sair daqui bem melhores de quando nós chegamos, com certeza. E hoje, então, nós vamos falar do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala: bem-aventurados os pobres de espírito. A gente precisa entender, sabe? Estudar bastante o Evangelho, porque às vezes a gente fala aí coisas que não é bem assim, né? Como Jesus nos ensinou. Normalmente a gente se refere a pobre de espírito, uma pessoa que não tem muita inteligência, que não tem muito estudo, que apronta algumas coisas, né? A gente às vezes fala até assim: como que fulano é pobre de espírito, meu? Fazer uma coisa, é um pobre de espírito. Quantas vezes a gente não fala isso? E o que Jesus vem nos trazer é totalmente o contrário a isso. Pobres de espírito são aqueles que têm o coração puro, que têm a humildade, porque em espíritos eles são pobres, já se despojaram de coisas ruins e negativas. Então, quando a gente fala fulano é um pobre de espírito, nós estamos elogiando a pessoa. Nada contra, né? Então a gente precisa entender que pobre de espírito é que tem o coração leve, puro, que sabe da sua pequenez diante de Deus, que tem muita coisa para arrumar, para limpar, para depurar. E ele mesmo fala: poxa, pisei na bola, não devia ter falado assim com a fulana. Poxa, ainda tenho que acertar isso daqui dentro de mim. Ele tem consciência. Não é aquele que fala: não, falei, tá falado, e assim mesmo, e vamos, e tá tudo certo, né? Ninguém me faz de bobo. Não. O pobre de espírito, ele já tem um caminho, né? Acompanhando a humildade, que foi o maior ensinamento de Jesus quando esteve junto de nós. Então nós temos que começar a entender que quando nós nos referimos àquele que é pobre de espírito, é porque a gente sabe que ele já está num caminho. É aquela pessoa que fala: não, eu errei, me perdoa, me desculpa, olha, não vou fazer mais porque eu sei que isso não foi bom. Quando a gente começa a vir na casa espírita, que a gente tem o entendimento já de algumas palestras do Evangelho, né? A gente fala: não, eu vou mudar, eu vou ser mais paciente, vou ser mais calminha, mais tranquila. E aí de repente acontece alguma coisa em casa, aí eu dou uns gritos: aquela coisa toda, nossa, eu estava indo tão bem, ai Deus, me perdoa, né? Coisas assim. É o início de tudo isso. Nós já começamos a parar e olhar para nós: olha o que eu fiz, eu gritei, eu falei, eu estava conseguindo. Mas não é para parar, é para começar de novo. Isso é a humildade, é a pureza no coração que a gente vai adquirindo. Porque bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, feliz, porque bem-aventurado é feliz, né? Feliz, muito feliz aquele que já tem a humildade no seu coração, aquele que não tem orgulho, que não se desfaz das pessoas, que não ostenta, que não acha que é melhor do que ninguém, que vai buscar adquirir virtudes para poder entrar no reino dos céus. Então é esse o entendimento do Evangelho. E aí a gente para e pensa: já que a gente está falando que é o coração puro, que é a humildade, e o maior exemplo é Jesus, o que a gente entende então por humildade, né? Humildade é quando eu já confio em Deus, eu sei que Ele faz o melhor para mim, então eu me entrego, é submissão. E humildade é o contrário do que, gente? Orgulho, né? Essa assombração. Porque a humildade, ela, como diz aqui no relato de Jesus, abre o reino dos céus para nós. Abre oportunidade de você crescer. Mas o orgulho, ele nos impede de crescer, com certeza, né? Aí a gente fala daquela pessoa que sabe da sua pequenez diante de Deus, que tem tanta coisa para fazer e para mudar. E aí a gente lembra de Chico Xavier, nosso saudoso querido irmão, né? Que Chico falava assim: eu só sou um cisco na sua simplicidade. Olha a humildade desse irmão. A gente tem várias histórias de Chico,
onde as pessoas o acusavam, né? Ele chegou a levar também o empurrão, um tapa, e ele perdoava, entendia aquele irmão. Isso é humildade. Ah, mas eu não sou Chico Xavier, eu não sou Jesus, mas você está no caminho, você está descobrindo o Evangelho, você está internalizando. Então nós temos muita coisa para seguir, sim. O caminho é longo, gente, é muito longo, mas nós podemos conseguir. Por que não? Porque todos nós, querendo ou não, vamos ser anjos, vamos ser seres iluminados. Então o começo é assim. Não adianta falar que não quer, porque a vida vai te impulsionar para você crescer. E a humildade é o início de tudo isso. E como nós falamos, né, dessa questão da humildade, da submissão, a gente também vai falar que ela leva ao reino dos céus, que é um estado de exaltação, de bem-estar, de equilíbrio aonde você está, em qualquer lugar. Porque dá a impressão que o reino dos céus, é um lugarzinho que Deus construiu, abre a portinha e entra. Não é. Deus, né, Ele criou todo o universo. Ele nos dá oportunidade de crescimento nos lugares que nós precisamos estar, como nós aqui neste planeta. Nós temos afinidade com esse planeta. Então, bendita esta casa. Temos que agradecer este planeta e abençoar a cada dia a nossa reencarnação, porque Deus nos proporcionou esta grande oportunidade. E esse reino que se fala é a paz que a gente vai conquistando ao longo da nossa existência, das diversas oportunidades reencarnatórias. Assim a gente consegue, não é mesmo? E aí eu falei que o contrário, então, de humildade é o orgulho. O orgulho nos impede da evolução. O orgulhoso tem dificuldade de reconhecer as suas, vamos dizer assim, as suas faltas perante Deus. Por quê? Porque ele se enxerga como o maior. É como se falasse assim, Deus no céu e o orgulhoso aqui na terra. São as pessoas que têm complexo mesmo de Deus, que acham que elas são melhores, maiores, ela sabe o que está falando, ela sabe o que está fazendo. Ela não enxerga ninguém, porque ela só vê a ela. Olha como é difícil, né? O orgulhoso, que nem chega a ser nada de pobre de espírito, mas um dia vai conseguir, com certeza. Todos nós temos o orgulho na nossa vida, mas existem aqueles que têm em exagero, porque o orgulhoso, ele vê toda a sua capacidade, toda a sua construção em exagero. A sua vaidade é excessiva, ele tem que ser o melhor, ele não gosta de ser ofendido. Por que ele não gosta de ser ofendido? Porque isso é uma diminuição. Um exemplo comum, no trânsito, está dirigindo e vem alguém e corta ele, né? Ele vai abrir automaticamente lá a sua janelinha e vai xingar, vai gritar, vai falar alguma coisa que não é legal, né? E assim, por quê? Porque ele precisa colocar para fora aquilo, como dizer assim, quem é você que fica me cortando aí? Você não está vendo que eu estou aqui, não? Olha que... Ou então aquelas velhas historinhas. Você sabe com quem você está falando? É a típica frase do orgulhoso. E isso não leva a lugar nenhum. Pelo contrário, distancia. Eu me lembro de uma pessoa que eu conhecia há muito tempo. Era do nosso meio de encontro, a gente conversava, tudo. Mas quando essa pessoa estava no meio de outras pessoas conhecidas, doutores, ela simplesmente fazia de conta que não conhecia a gente, né? Não está me vendo aqui, não está me cumprimentando. Não, porque o orgulho de estar no meio de outras pessoas e de não, poxa, vocês são vocês do dia a dia, né? Então a gente ficava chateada, mas existem pessoas que ainda agem dessa forma, infelizmente, né? Essa satisfação que ele tem de mostrar sua capacidade é realmente ele querer sobressair em tudo isso. Então, o orgulhoso, quando ele se sente incomodado, ele começa a xingar, ele começa a reclamar, né? Ele menospreza as pessoas. Então, vamos supor que uma pessoa faz um comentário, aí aquela história, sabe, aquela carinha? Tipo assim, nossa, não sabe o que está falando, né? Nossa, coitadinho, né? Aquela coisa toda. Infelizmente, nós temos muito.
títulos, nomes, gente. Nada disso vai fazer com que a pessoa cresça espiritualmente, se ela não souber usar isso para a direção certa, né? Porque todos nós fazemos uma programação de vida. Começou o ano, porque eu vou fazer lá o curso, porque eu vou viajar tal, eu vou mudar de emprego, eu vou fazer isso, eu vou comprar aquilo, eu vou vender aquilo. A gente faz uma programação, academia, uma dieta, mas nós fazemos uma programação espiritual para a nossa vida? Quem faz? É muito difícil fazer. A gente faz aquela programação, poxa, esse ano eu vou me espiritualizar mais, eu vou me inscrever naquele curso lá da Casa Espírita, eu vou começar a ler um livro, eu vou começar a buscar um trabalho voluntário, eu vou começar a ter mais paciência aqui em casa, porque a gente começa a entender de que quando nós estamos dentro de um lar, da nossa família, nós não caímos ali por acaso. Se a esposa é difícil, o marido é complicado, os filhos são ausentes, alguma coisa aconteceu ali no encontro e reencontro desses espíritos. Então nós não podemos reclamar, xingar, querer só eu mandar. O Evangelho fala muito dos tiranos domésticos, né? Ele fala de que aquele que trata muito bem as pessoas fora de casa, mas dentro de casa são os tiranos domésticos. Eu que mando aqui. Eu que sei o que tem que ser feito aqui. Mas aí o Evangelho complementa. E também é muito odiado. Porque as pessoas por medo não respondem, não falam, aceitam, abaixam a cabeça, né? Mas dentro, né? Tomare que 3 pontinhos, né? Aconteça isso assim, assim, assim. Esses são os tiranos domésticos, que são os orgulhosos. Então a gente precisa realmente mudar toda essa condição. Como eu falei, aquelas pessoas que têm uma postura de querer aparecer. Fulano só falta pôr uma melancia no pescoço, né? Por que não planta bananeira? A gente faz esses comentários assim, de tanta necessidade que tem de aparecer. Este é o orgulhoso, que é o contrário do humilde, que já entendeu que pelos ensinamentos de Jesus tem que passar despercebido, quase que invisível, para poder fazer as suas obras, as suas construções espirituais, a sua elevação moral, para poder dar certo. O orgulho nos quebra. E aí a gente vai encontrar muitas outras situações. Como combater o orgulho? Aqui eu coloquei alguns itens para a gente conversar um pouquinho. Mas eu me lembro de uma senhorinha, há muito tempo atrás, que ela tinha aquele costume de falar assim, nossa, né, a fulana lá gosta de se amostrar, é o linguajar dela. Como fulana é amostrada, né? Ela queria dizer que era exibida, que gostava de estar sempre em alta. Então, vamos passar despercebido, vamos abaixar um pouquinho mais, isso colabora. Por mais que aquilo, né, te deixa incomodado, aquilo está agitando, está subindo, mas tenta. É hábito que a gente vai adquirindo para não ter essa soberba, porque o orgulho é soberba, arrogância, exaltação de tudo que faz, tudo é o melhor, fala muito, né? Então isso traz com que a pessoa fique sempre muito em evidência. Em evidência, isso também não é legal. Evitar, uma coisa que eu vou falar aqui, que às vezes está sendo tão impossível ultimamente, as redes sociais. Elas são ótimas, maravilhosas, a internet ajuda a gente demais, não tem nem o que falar, né? Mas muitas vezes a gente começa a se expor muito. É todo dia colocando a minha vida, a minha exposição, da minha família, se amostrando, né? Como a senhora fala. Isso é prejudicial. Lógico, você quer pôr uma foto, põe, faz, mas toma cuidado. Cuidado com ser excessivamente, porque as pessoas vão dar a opinião, vão comentar, e vai ser uma vibração, vão ser energias ali colocadas, né? Então, presta atenção naquilo que você faz. Aquela historinha que fala dos últimos serão os primeiros, ela é verdadeira, com certeza, né? Porque todo aquele que se eleva
será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. Então vamos tomar cuidado com tudo isso, não causar tantas impressões nas pessoas, né? Você viu? Ele fala muito assim, ele causa muito tumulto aonde ele vai. Olha como que ele faz. Ele se veste de situações totalmente diferentes, né? Para poder chamar atenção. A discrição é tudo, gente. Combina mais com a humildade. Agora a gente tem que tomar cuidado também com a falsa humildade, porque às vezes a gente se deixa enganar, né? Pela aparência, pela voz calminha, pelos trejeitos da pessoa. Mas olha, quantos exemplos nos surgem? Vamos supor que eu fiz um bolo, tá? Aquele bolo tá bonito, tá gostoso, e eu ofereço um pedaço para uma pessoa. A pessoa fala assim para mim: nossa, que bolo gostoso, você cozinha muito bem. Aí eu, né? Se realmente já tenho aquela mudança, pureza no coração, estou caminhando na minha humildade, eu simplesmente falo: obrigada, quer mais um pedaço? Pronto, gente, simples e natural. A falsa humildade: imagina, eu nem sei cozinhar direito, ficou todo embatumado, não tá bom, feio, eu já fiz bolos melhores, não tá gostoso não. Pra que isso, gente? Você não fez, o outro elogiou? Legal, muito obrigada. Aí a gente parece que quer dar uma de vítima, ainda coitar, quer que o outro fale: não, é gostoso sim, é bom, é fofinho, né? É delicioso. Então gente, para que toda essa situação? Ou então pessoas que a gente confunde muito também. Vamos supor, a gente está aqui na Vila Ré e tem ali um carrinho que vende cachorro quente, né? Aí a gente sai daqui e vai lá comer o cachorro quente. Aí a gente começa a elogiar: nossa, que cachorro quente gostoso. Eu nunca comi um cachorro quente tão gostoso como esse, nem quando eu estava em Nova York. Precisa falar que estava em Nova York, gente? Não precisa. Elogia o cachorro quente tá bom, tá tudo certo. Se surgir uma conversa depois, você fala que você foi para Nova York ou para algum outro lugar. Nem em Nova York eu comi um cachorro quente tão gostoso como esse. Então aí a gente vai vendo que a pessoa sempre tem a necessidade de falar, de aparecer, de se amostrar, né? De sempre estar se exaltando, porque ela é melhor, porque o dela é melhor. Tudo que ela constrói é maravilhoso. Você já não sei não, mas eu me garanto. Eu tenho orgulho da minha humildade. Vocês já ouviram uma coisa dessa? Eu tenho orgulho de tão humilde que eu sou. Nossa, aí acabou, perdeu tudo, né? Vira a página. É por aí. Então a gente precisa prestar atenção em nós, porque às vezes a gente fala. E aí a gente tem que prestar atenção assim: olha o que eu falei. Eu tô com o orgulho aqui ainda batendo forte. Vou parar, tá bom? Ou então: olha, já consegui, a humildade está começando a entrar no meu coração. Isso é muito importante para nós, né? A gente tem muita coisa para fazer. Agora, gente, sabe o que pode derrubar a pessoa orgulhosa? A dor, a perda, né? A doença. Mesmo assim, às vezes existem os casos que nem a doença baixa o orgulho. Mas geralmente a pessoa que é muito orgulhosa, narcisista, né, a gente fala, que tem a soberba, a arrogância, quando ela descobre uma enfermidade, às vezes, né, um tanto complicada, ela começa a baixar um pouquinho, refletindo. Às vezes não. Tem aquelas que, por exemplo, pode ser acometida de um AVC. E aí ficam numa cadeira de rodas ou numa cama, dependendo de outras pessoas para poder alimentar, dar um banho. Aí ela tem que pedir por favor. Mas mesmo assim tem aqueles que não pedem. Quem aqui nunca conheceu um caso semelhante a esse? Daquela família, desse tirano doméstico que a gente fala do evangelho. Eu estou falando tirano doméstico, gente, referindo ao homem, mas pode ser mulher também, viu? Não é só o homem, não. Então, vamos supor que o homem ou a mulher que é o tirano e, de repente, tem lá acometido por uma enfermidade e fica na cama. A família, que até então vivia toda coada, com medo, é como se falasse assim: ah, você quer comer?
espera aí que eu vou comer primeiro, vou fazer minhas... Daqui a pouquinho eu te trago. E ele vai esperar, porque ele não tem como pegar. Ele quer tomar um copo d'água. Ele tem que pedir por favor. Ah, você quer água? Espera aí que eu vou buscar. Ah, eu gostaria de tomar um banho. E aí começa a vir a palavrinha. Por favor, por gentileza, tá? Obrigada, agradeço. Então, é a dor que vai baixar o orgulho, a soberba. Mas como eu falei, existem casos que nem a dor. Você não vai vir me dar banho? Eu estou esperando aqui a comida. E chuta, joga as coisas, maltrata os cuidadores que estão ali, né? Ajudando, auxiliando, quebrando coisas, cuspindo. Então é aquela história, não está aprendendo, não está se reformulando. Então é muita coisa que a gente tem para rever com relação ao orgulho, né? Que não leva a nada. O orgulhoso, gente, ele tem um prazer muito grande em diminuir as pessoas através da maledicência. Porque enquanto eu fico falando de fulano, eu não falo de mim, ninguém olha para mim, mas nós vamos falar do fulano ali, tá? A gente vai comentar dele. E com isso eu vou passando despercebido. Então é uma tática. Ah, fulano é isso, fulano é aquilo, fez assim, aprontou isso. E aí eu passo. Olha só, cuidado com a maledicência, gente. É uma falta de caridade, é uma falta de respeito. Agora vamos voltar de novo para a parte do Evangelho, no item 3, 4, 5 e 6. Todo aquele que se eleva será rebaixado. Então Jesus estava junto dos seus discípulos e esses discípulos perguntaram a Jesus: o que a gente faz para ser o maior no reino dos céus? E Jesus então chamou um menino, uma criança que estava próximo e falou: sejam como este menino, porque aí vocês entrarão no reino dos céus. O que Jesus queria dizer? Que a criança, ela tem a pureza no coração. Vocês já viram como é uma criança? Tá brincando, de repente briga ali, mas daqui a pouco já estão se beijando, se abraçando. A criança chega num lugar, ela já faz amizade fácil. Ela tem simplicidade no falar, no ser na vida. Então ele fala isso. Não é para nós sermos criança, ser infantis nas nossas atitudes, é para nós agirmos como a criança aqui no nosso coração, nas nossas atitudes, porque aí nós vamos herdar o reino dos céus, a tranquilidade, o equilíbrio e a humildade que a gente tanto almeja. E aí ele segue falando para os seus discípulos, porque os discípulos também falam: mas e para ser o primeiro? Aí é onde Jesus entra, né? Se vocês querem ser o primeiro, sejam o servidor de todos. É isso. Jesus já começa a falar da humildade e da caridade, porque servidor é aquele que faz para o próximo. Então, se a gente vê essa duplinha, humildade e caridade, é a oportunidade de crescermos espiritualmente, porque quando eu pratico a caridade, eu estou sendo humilde em levar, em fazer, em conversar. É lógico que existem casos e casos da pessoa que não vai agir assim, mas se nós seguirmos os ensinamentos de Jesus, vocês podem ver, as máximas, as lições de Jesus, tudo é assim: humildade e caridade. Quem quer ser o maior, seja o servidor de todos. Quem quiser ser o primeiro, então seja o escravo, faça. Não fique preocupado com aquilo que os outros estão falando, que estão comentando e apontando de você. Deixa passar, porque aquele que vai ser muito exaltado aqui na terra, não vai conseguir, na vida futura, ter uma vida plena. E aquele que passar despercebido, aquele que se rebaixa, vai ser exaltado. A vida futura está garantida. Vida futura é lá no plano espiritual. É quando você consegue conquistar as suas virtudes, a sua evolução espiritual. É nisso que a gente tem que começar a pensar. E os discípulos então estavam como que debatendo para Jesus, né? Como que eu vou ser o maior? Quem de nós aqui vai ser o primeiro? Sirvam, trabalham, sigam, sejam como essa criança, busquem pureza. Porque
é com eles que a gente vai aprendendo, né? E aí a gente vê uma outra situação também que Jesus deixa claro ali, naquele momento, dos lugares. Quando você for convidado para um evento, né, que na época falava bodas, casamento, mas aqui a gente, em qualquer lugar, pegue os últimos lugares, para que aquele que te convidou, ó, fulano, você está aí, vem para cá, chega mais, senta aqui nas primeiras, porque os últimos serão os primeiros, porque Jesus estava na casa de um dos fariseus, onde ele levava o ensinamento, onde ele estava junto dos discípulos, e ele percebeu que ali na mesa, o pessoal já estava querendo tudo primeiro lugar, lá, né? Onde que estava ali, onde que ficava, os melhores lugares. E aí ele aproveitou para falar dessa parábola. Se alguém te convidar, pegue os últimos lugares, para que você não seja convidado a se retirar. Ô fulano, esse lugar aí pertence a ciclano, dá para você sentar lá no fundo? Envergonhado, né? A gente vai se retirando. Me lembro, há muitos anos atrás, eu fui numa casa espírita, ia ter uma palestra de uma pessoa assim, né, de muito nome e tal. Então, foi enchendo. E eu lembro que chegou um grupinho, e já logo pegou as primeiras assim, cadeiras, então, e aquilo foi, gente, encheu. Faltavam assim uns 15 minutos, mais ou menos, os organizadores da casa, né, foram lá vendo aquela coisa, os recados, tudo. E aí, uma dos organizadores chegou nessas pessoas, esse grupinho que estava na frente, e falou assim: por gentileza, vocês podem ceder esse lugar, que ele já está reservado para a família do palestrante. Aí as pessoas tiveram que se levantar, foram lá para o fundo, só que a casa já tinha enchido, gente, e aí ficaram em pé. Em pé, isso mesmo. Então, para a gente ver, né, é um exemplo que eu estou dando, que aconteceu, mas às vezes a gente faz coisas assim, né, passa despercebido, seja invisível, para que não ocorram essas situações, né, de você passar vergonha mesmo. Quando você vai, às vezes, num evento, num casamento, alguma formatura, não tem lá aquela mesinha, ó, reservado para fulano, para noivo, para padrinho, tipo assim, não vou sentar lá, porque se eu sentar, alguém vai me tirar. É assim na vida, nós temos os nossos lugares, para que querer sobressair? Nós perante Deus somos todos iguais, somos todos irmãos, ninguém é melhor do que ninguém, somos feitos da mesma substância. Então, por que fazer isso? Aqui no Evangelho tem uma passagem que fala do rico e do pobre. Se ele é pobre, é porque, como se fosse falar assim, Deus não gosta muito dele, me elegeu porque eu sou rico, sou mais bonito. Tirem as suas vestes, vocês são iguais. Aí o outro ainda fala, mas meu sangue é nobre, né? Sempre buscando uma justificativa. E não existe isso de sangue nobre, gente. A reencarnação nos deixa claro que hoje nós estamos aqui, amanhã, numa próxima, a gente não sabe aonde vai estar, em que condição, que família, né? Por isso, aceita, abençoa a sua reencarnação. Todos os dias, Deus me deu o melhor para mim crescer. E aí eu vou passar para você exemplos rapidinho de pessoas humildes, né? Para a gente pegar e começar a acompanhar na nossa vida. Primeiro a gente vai falar mesmo que é Jesus, não tem nem como esquecer desse querido mestre, né? Tudo que ele fez foi exemplo de humildade, de amor, de carinho conosco. Chico Xavier, gente, olha só que ser iluminado. Eu lembro que Chico, ele contava, né? E os amigos contavam, aliás, de que Chico ia na feira e ele ia escolher tomates. E aí ele ficava, olhava, aí uma pessoa que estava do lado percebeu que o Chico pegava aquele que estava amassadinho, com um pretinho, um rachadinho. Aí a pessoa fazia, ô Chico, mas escolhe tomate direito, você está pegando os amassados, os tortinhos, os que estão feinhos, pega os que estão bons. Aí o Chico, na simplicidade, fala, mas se eu pegar aqueles que estão bons, não vai sobrar coisa boa para aqueles que vêm depois. Então eu levo esses daqui mesmo para casa. Gente, toda vez que eu vou comprar tomate, eu lembro dessa historinha.
Aí eu falo assim, eu tenho que pelo menos um pezinho com o Chico, pelo amor de Deus, né? Então às vezes a gente pega um tomatinho meio amassadinho, né? Um meio furadinho, né? E lembrando que depois vai vir outro para comprar também. Aqui o próximo irmão pega aqui um mais gordinho, mais firminho, né? Mais bonitinho. Esse era Chico. Olha o exemplo dele, né? Nós temos Gandhi também. Gandhi que tirou a Índia do jugo, né? Dos ingleses. Com a não violência, falando, conversando, exemplificando, só na paz. Temos aqui Francisco de Assis, que se despojou mesmo de suas vestes, família rica, para servir, construir a verdadeira igreja no seu coração. E Madre Teresa de Calcutá, que ajudava a todos. Me lembro que um repórter uma vez falou que ele foi procurar Madre Teresa porque ele queria fazer uma biografia da vida dela. E só que a mulher não parava. E ele correndo para lá e para cá. A senhora não para? Eu quero conversar. Me segue, me segue. Aí o repórter foi seguindo ela foi para um lixão. E ele falou, mas o que essa mulher vai fazer no lixão? Será que está faltando alguma coisa? Ela vai pegar alguma coisa, né? E aí quando ele viu, ela tirou um corpo do lixão. Porque a pessoa está com tanta fome que ela morreu ali dentro do lixão, caiu ali mesmo, magra, sem nada. E ele falou, já está morta, minha irmã, deixa aí. Não, ela merece um enterro digno. Se preocupar com o próximo, e se preocupar com o próximo que já tinha falecido, desencarnado. Isso são exemplos de humildade, de pobre de espírito, de pureza, de saber da sua pequenez perante Deus. Então qual é o caminho? Amar ao próximo, ajudar meu irmão, praticar a caridade, porque só isso é a salvação. As pérolas, as conquistas de nós espíritos é conquista de humildade, caridade, amor ao próximo, porque é só assim que a gente vai conseguir. É dessa forma, né, que a gente vai vendo, para a gente já poder ir encerrando, porque passa tão rápido. Tem uma passagem, gente, no Evangelho, capítulo 7, vou repetir para vocês, tá? Item 11, que fala da verdadeira humildade, pelo Espírito Lacordaire. E ele fala, pobre criatura, ele está relatando uma senhora, és mãe, teus filhos sofrem, estão com fome e frio, e vais você curvada sob o peso da tua cruz, humilhar-te para lhes conseguir um pedaço de pão. Eu me vanglorio, me delírio diante de tudo isso que estou vendo. Quanto és nobremente santa e grande aos meus olhos. Espera e ora. Então esse espírito, ele fica assim comentando, né? Falando daquela mulher que era tão pobre e que vendo os filhos passar fome e frio, se curvava como que pedindo, pelo amor de Deus, um pedaço de pão, um agasalho para os meus filhos. Isso é o ser humilde também, porque é algo bem assim, gente. Vocês já se colocaram na condição de uma pessoa que tem que pedir? Tem que ter muita humildade. Pra gente até falar, você quer um pedacinho de pão? Você quer uma banana, uma maçã? Tó. Mas vocês já pensaram como essa pessoa chega? O esforço, o trabalho interior que ela tem que fazer de humildade também para ela pedir? É muito grande. Então quando alguém te pedir que você for oferecer, dê um sorriso, pergunte o nome da pessoa, vá com Deus, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Agora, para a gente entender que às vezes a gente também faz colocações erradas. Olha, aquela família ali vive numa casinha tão humilde, porque são pobres, às vezes em estado até de miséria. Eles não são humildes, tá, gente? Eles são pobres, são necessitados. Humilde é aquele que tem a pureza de coração. Humildade é sentimento. Então a gente se refere errado. Olha, tem uma cesta básica aí para aquela família humildezinha? Não. Eles são necessitados, humilde é sentimento. Então a gente também fala errado, né? É uma que a gente tem que aprender, tá bom? Então, quem quiser reler o capítulo 7, tá cheio de coisas boas ali para a gente rever e aprender.
E espero que vocês tenham gostado do Evangelho. E aí a gente já vai saber na noite de hoje o que é realmente um pobre de espírito, que é aquele que já está com o coraçãozinho já mudando, mais pertinho de Jesus, do Evangelho, na sua mudança, tá bom? Fiquem todos com Deus, uma boa noite, até a próxima. E um feliz Dia das Mães, né? Para todos nós. Vamos lá.